sou a Júlia, eu tenho 22 anos, eu sou do Rio de Janeiro, faço faculdade de Medicina de Petrópolis e eu tô indo para Harvard estagiar em otorrino e plástica de face no Mass Pioneer. Eu sempre tive o sonho de estudar fora ou de atuar fora, enfim. Acabou que aconteceram algumas coisas, aí eu acabei estudando aqui no Brasil mesmo, mas eu conheci a C1 pelo Instagram, acho que foi por uma live. E aí eu vi uma oportunidade de realizar esse sonho, né? Que eu acho que é o sonho de muita gente também. Que no início era uma coisa muito quase que impossível, assim. E aí, como a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que, apesar de ser muito difícil, tem um passo a passo, né? Que aí a gente segue e vai facilitando o processo pra gente. O meu foi um processo meio diferente, assim, porque eu comecei aplicando para uma outra especialidade e acabou que no meio do ano eu troquei. E aí, pra primeira médica que eu apliquei, eu fui aceita e eu tava na casa da minha avó, e aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e eu não falei nada pra ninguém lá na casa da minha avó, e aí eu falei, mãe, eu passei pra Boston. Ela, que legal, e eu lembro que eu queria muito ir pra Harvard. Aí eu falei, e foi em Harvard. E aí foi um escândalo, assim, ela começou a gritar, meu namorado que tava lá começou a gritar também, meu pai começou a chorar, foi muito legal. E aí minha avó achou que tava acontecendo alguma coisa, veio correndo, foi bem legal, assim. E aí pros meus amigos eu contei mais recentemente, aí todo mundo ficou super animado também, foi bem legal. Meu nome é Mônica César e eu me sinto extremamente realizada ao ver a minha filha realizar o sonho dela, que acaba sendo um pouco meu também. Meu nome é Ednilson Parra César, sou pai da Júlia, né? Realmente é muito emocionante, né? É uma coisa que a gente transcende, né? A gente é de uma época que isso não era nem possível, né? A gente não chegava nem a imaginar que isso poderia acontecer. E realmente são méritos dela, ela é muito esforçada, tudo. Eu acredito que ela vai aproveitar bastante. O que mais me admira na Júlia é o foco que ela tem naquilo que ela se propõe a fazer e a realizar. E me senti muito feliz quando ela realizou o desejo dela, né, a conquista de ser aprovada para Harvard, e é uma alegria muito grande em vê-la realizando os sonhos dela. No início era uma coisa meio mística, assim, né, porque a gente vê algumas pessoas fazendo intercâmbio, essas coisas, mas eu não sabia muito bem como fazer para conseguir os estágios, né. E aí eu fui aprendendo, eu acho que eu tinha uma noção, assim, dos documentos, de que você tinha que mandar e-mail, mas como você faz isso tudo era muito vago ainda. E aí eu fui aprendendo. Eu conhecia a comunidade, né, e o Felipe foi um ano, eu acho, mais ou menos, ou alguns meses antes de eu fechar o curso. E eu vi, assim, um vídeo no Instagram, mas acabou que eu não coloquei muita fé. E aí passou um tempo e uma amiga minha fez, ela aderiu à mentoria e eu falei, não, então tá, então o negócio é real. Antes da mentoria, tipo, o sonho a gente tem, a vontade de fazer a gente tem, eu acho que a determinação a gente já tem, né? Mas a gente não tem um know-how, né, de como que a gente vai fazer aquilo. Então foi um guia, a Denise, maravilhosa também, foi minha mentora, e depois a Luísa também, foram duas maravilhosas que me orientaram a etapa inteira e foi perfeita, assim, não tinha como melhorar. Eu lembro que depois da minha primeira reunião, você chega com aquele sangue nos olhos, assim, né? E aí você fala, nossa, vai ser muito rápido, em um mês eu já tô indo pra lá. Mas aí você vê que é aquilo, né? São etapa por etapa e não dá pra pular muito degrau. E aí aquilo vai te acalmando um pouco. Divido o meu processo em duas metades, né? Que foi antes de eu trocar pra otorrino e bater o martelo, que era isso que eu queria fazer o meu estágio. E antes disso, era muito difícil, porque era uma especialidade que eu tava vendo que nenhum médico quase respondia. Eu já tinha mandado, sei lá, mais de 30 e-mails. E aí, nessa hora que eu ficava meio, poxa, será que isso vale a pena? E a Denise virou pra mim e falou, não, calma, vale a pena. Manda mais e-mail que vai dar certo. A gente vai fazer um follow-up mais rápido agora, qualquer coisa assim, mas vai dar certo. Falei pra ela, e por que você não tá tão feliz? Ela falou, porque o que eu quero é Harvard. Eu falei pra ela, então é em Harvard que você vai focar. É isso que você quer, é isso que você vai se propor a fazer, então. Foi isso que eu fiquei mais, não, tá, então vamos seguir firme. Tem gente segurando minha mão pra me ajudar nesse processo, e aí acho que eu me acalmei um pouco mais e eu consegui seguir. Depois que eu troquei pro otorrino, foi, assim, a primeira médica, como eu falei, né, a primeira médica que eu mandei já respondeu, eu falei, não, então é isso, e na faculdade que eu queria, e aí foi perfeito, assim.
é aquela coisa assim, você abre, chega seu e-mail, você fala, não, pera, é real? Então vai acontecer? E eu lembro que eu fiquei meio em choque, assim, tipo, eu falei pra minha mãe, eu tava animada, mas você fica meio... Você não internaliza aquilo de cara. Foi uma grata surpresa quando veio o resultado. Ela me ligou, eu tava distraída e ela deu a notícia pra gente que tinha sido aprovada, aceita em Harvard. Quando ela falou, eu passei pra onde eu queria, eu vou pra Harvard, não sei o quê. A gente falou, oi? Você vai pra onde? Pra Harvard. Então, realmente, ela assusta a gente às vezes. Mas pra bem, então é bom. Eu acho que foi o momento mais especial, assim, pra mim no processo. Ainda é uma sensação meio surreal, assim, tipo... Eu acordei hoje e tipo... Cara, eu vou pra Harvard, que loucura! E é uma coisa que eu acho que a gente só sonha, assim, quando a gente é criança, mas... Eu acho que num certo ponto a gente não acha que vai acontecer com a gente, apesar da gente ter aquela esperança, né? E aí, não sei, tá se concretizando e é uma coisa que é cada vez mais real e é isso, é ótimo, é incrível. Quando a gente vai para um outro país e fica mais imerso naquela cultura, a gente vê muito como os outros lugares agem. Eu acho que isso não é muito diferente na medicina, né? Eu acho que com certeza eles vão ter técnicas diferentes, vão ter condutas diferentes, vão se portar de forma diferente do que a gente faz aqui no Brasil e vão ter tecnologias diferentes. Eu acho que o mais importante é a gente saber aproveitar isso e, além de fazer um networking, claro, se um dia você quiser voltar, fazer outro observership ou, sei lá, pesquisa ou fazer um fellow, enfim, você aprende muito de como aplicar isso aqui no nosso país também. E, enfim, eu acho que vai abrindo seus horizontes para novas ideias. No momento que eu tô mais ansiosa é pra ver neve, porque tem muitos e muitos e muitos anos que eu não vejo. E conhecer gente nova, eu acho, passar um tempo num hospital diferente e conhecer tudo que tiver para conhecer lá. E conhecer a faculdade, óbvio. Eu imagino que a rotina seja mais puxada, assim, até porque é uma especialidade que tem muita parte cirúrgica, né, que eu escolhi, então você tem um horário de chegada, mas você não tem muito um horário de saída. E eu acho que o que mudou depois de ter passado pelo processo da mentoria, né, é muito uma visão que a gente tem sobre aquilo que a gente está vendo, eu acho. Tipo, que você começa a pensar muito mais como que aquilo agrega para você como futuro médico, ou como isso pode te agregar até para você se portar num estágio, aprendendo a passar por caso clínico, assim. Eu acho que você vai já tentando transferir essa mentalidade para como você vai se portar nesse outro lugar e como você vai se portar quando você já for formada, tipo, quando você já for médica. Porque eu acho que o comportamento é uma parte muito importante de como a gente vai ser visto lá no estágio. Ser aprovado num hospital da Harvard Medical School, para mim, é a realização de um sonho e de um dos meus sonhos mais antigos, assim, porque sempre foi uma faculdade que você ouve falar como, é a melhor do mundo, é a melhor do mundo, e você tá indo para lá é uma coisa muito fora daquilo que você imagina, assim, mas ao mesmo tempo algo que você sonha muito. Acho que antes da mentoria é aquilo, né? Tipo, você sempre quer alcançar novos lugares, conhecer novos lugares, e você, agora, eu conseguindo fazer isso através da medicina, é algo muito mágico, porque você está unindo uma coisa que vai te agregar para o futuro como profissional a conhecer um novo país, viajar, ter novas experiências, enfim, é muito gratificante saber que isso está acontecendo comigo agora. Quando você tem um gostinho disso, você vai sempre querendo um pouquinho mais. Então, eu já falei para os meus pais, eu quero fazer um pedaço do internato fora, eu quero tentar fazer 2 estágios fora durante o internato, ou talvez quando formar fazer um negocinho lá fora. E eu acho que você abre um pouco sua cabeça para, cara, tem muito mais coisa do que só aqui no Brasil. Como o processo a gente faz enquanto a gente está, pelo menos eu fiz, enquanto eu estava durante um período da faculdade, né, tendo que estudar para prova, enfim, era um período super puxado. Eu acho que o que eu mais aprendi durante esse processo de aplicar lá para fora foi administrar meu tempo. Porque você não pode só largar de mão a faculdade para fazer tudo que tem na mentoria, mas você também não pode só largar a mentoria para fazer tudo da faculdade. E aí você tem que achar um equilíbrio disso, saber o que você vai priorizar naquele momento, eu acho que é muito importante. E eu acho que é uma qualidade muito boa para um futuro profissional. Que a minha experiência, assim, não querendo ser tipo, nossa, diferentona, mas eu acho que foi um pouco diferente das outras pessoas, porque eu comecei em uma especialidade e eu migrei para uma não completamente diferente, mas que tem boas diferenças daquelas que eu comecei. E
Eu acho que essa mudança também foi uma coisa que, assim, foi loucura, porque eu planejava inicialmente fazer o estágio no meio do ano e aí acabou que com essa mudança virou uma correria, eu tive que mudar meus documentos, mudei todos os e-mails, mudei todos os profissionais que eu ia mandar e aí isso acabou adicionando um pouquinho de tempo e aí eu vim agora, né? Mas eu acho que foi muito especial, eu acho que foi como tinha que ser e tô muito feliz com o que eu tô fazendo agora. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá vai ser com certeza trocar de roupa, porque lá tá um frio absurdo, mas depois disso vai ser passar no hospital, pegar meu crachá, já dar uma conhecida lá de como é, ver qual é a distância de onde eu vou ficar, enfim, conhecer um pouquinho a cidade. Se eu pudesse resumir esse momento em uma frase, seria a realização de um sonho. Um filho realizando um sonho, a gente também se realiza, né? A vida já é bem difícil. A pessoa, se fizer alguma coisa que não é o que ela se identifica, o que ela vai fazer, né? Você tem que pensar que isso é para a vida toda. Então, é bom que eles façam aquilo que eles têm vontade, que eles gostam, porque vão estar sempre fazendo isso para viver. E faça a sua parte. Esgote as possibilidades. Não desiste, vale muito a pena, é muito gratificante, apesar de ter momentos que vai parecer impossível. Tenha fé que dá certo. Vai valer muito a pena. Então confia no processo e bora deixar esse mundão mais verde e amarelo.